Se você sente que Deus chamou você para algo maior, mas continua caindo na luxúria muitas vezes, talvez você tenha pensado que existe alguma coisa errada com você, que você é fraco demais ou que você nunca vai conseguir mudar, se livrar disso. Mas e se o motivo de você sofrer tanto com essa luta não for a sua fraqueza, e sim justamente ao contrário? O que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você vê essa batalha contra a luxúria, entender por que ela é tão forte na sua vida hoje. Primeiro, porque o inimigo não perde tempo com quem não tem um propósito. Agora eu vou te mostrar uma coisa que talvez ninguém nunca tenha explicado para você sobre essa luta. O inimigo nas regiões celestiais espirituais, ele não age sem pensar. Ele não perde tempo nem força atacando quem não representa perigo para os seus planos. Se a sua luta contra a luxúria é muito forte, se parece que a tentação nunca acaba, que sempre existe uma nova armadilha e uma nova pressão que não dá descanso para você, isso não acontece por acaso. A Bíblia mostra a história de dois homens que passaram por uma luta muito grande nessa área, Davi e Sansão. Davi era um homem que amava a Deus e a própria Bíblia diz que ele tinha um coração voltado para Deus. Mesmo assim, esse homem caiu na armadilha da luxúria quando olhou para Betseba. Sansão também foi um escolhido por Deus desde o ventre da mãe dele para uma grande missão e recebeu uma força que ninguém mais tinha, uma força sobrenatural. Mas foi a luxúria que destruiu tudo o que Deus tinha preparado para ele. O inimigo não atacou qualquer homem. Ele atacou justamente aqueles que tinham um grande propósito. O inimigo sabia disso. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 12: porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Isso mostra que existe uma luta espiritual por trás do que você está enfrentando. E essa luta não começou por acaso, homem. Segundo, porque a mente de quem Deus chamou é o primeiro lugar que o inimigo tenta atacar. Se o inimigo quer parar um homem que Deus chamou para algo grande com Deus, o primeiro lugar que ele tenta atacar é a mente. É na mente que nasce o propósito e é na mente que existe a guerra entre o homem. É na mente que a pessoa começa a entender o que Deus quer para a sua vida. É na mente que o homem começa a descobrir quem ele é em Deus e o que Deus criou ele para fazer. Quando a pornografia e a luxúria entram na vida de alguém, entra na sua vida, a mente começa a criar caminhos. E esses caminhos ficam cada vez mais fortes com cada vez que você cai na pornografia e na luxúria. É como uma estrada de terra por onde as pessoas passam todos os dias. Esse caminho vai se criando. Quanto mais ela é usada, mais larga e mais fácil fica de seguir, mais marcado fica. Até que a pessoa entra nela quase sem perceber. O inimigo sabe muito bem como isso funciona. Quando esses caminhos já ficam fortes na sua mente, basta um pequeno estímulo de gatilho para a pessoa voltar ao mesmo tempo. Para a pessoa voltar no mesmo ciclo de queda. E enquanto ela continua presa nesse ciclo, vivendo com culpa, vivendo com vergonha e lutando todos os dias contra aquilo que ficou gravado dentro dela, fica muito difícil enxergar o propósito de Deus. Fica difícil entender a direção que Deus quer mostrar e encontrar força para seguir o caminho que Ele preparou para este homem. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa mudança não acontece de um dia para o outro, mas ela acontece. E ela começa quando você para de pensar que essa luta não depende apenas da sua força de vontade. E entende que sua mente é um verdadeiro campo de batalha que precisa ser cuidado e restaurado todos os dias em Deus. Terceiro, a arma mais antiga que o inimigo usa contra quem Deus escolheu. Além da mente, existe outro lugar onde o inimigo ataca. E essa é uma das partes mais difíceis de aceitar, porque muita gente não gosta de falar sobre ela, que é o corpo, mais conhecido como a carne. Os desejos da carne não desaparecem só porque uma pessoa decidiu seguir a Deus, só porque ela virou cristão.
Você pode amar a Deus de verdade, pode estar mudando a sua mente todos os dias, e mesmo assim haverá momentos em que o desejo vai aparecer. Isso faz parte da forma como Deus criou o corpo humano. O inimigo sabe muito bem disso, o inimigo sabe como tudo funciona. Ele costuma atacar justamente quando você está mais cansado, mais sozinho, passando por alguma pressão, algum tédio, com desejo sexual à flor da pele. Porque são nesses momentos que fica mais difícil dizer não. E aqui está a diferença entre um homem que cai e o homem que consegue resistir. Não é que um sente desejo e outro não. Não, os dois sentem. A diferença é que um já decidiu o que vai fazer antes que a tentação apareça. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, fuge da impureza. Paulo não disse para parar e pensar, não disse para analisar a situação, ele disse para fugir. Isso porque quando a tentação chega, quase não existe tempo para decidir. Quem não preparou um caminho para sair antes, corre um grande risco de cair antes mesmo de começar a luta. Sentir desejo não é pecado, faz parte, o hormônio não se converte. Também isso não quer dizer que você é uma pessoa ruim ou que Deus desistiu de você. É apenas o corpo funcionando como ele foi criado. Esse mesmo hormônio vai ser usado dentro do casamento. Só que o pecado começa quando você alimenta esse desejo e decide seguir por esse caminho. E quando você para de se condenar só por sentir a tentação e aprende a responder da maneira certa, essa parte da batalha começa a perder força de verdade. Quarto, o que o inimigo sabe sobre você antes mesmo de você descobrir. Agora vem a resposta para a pergunta que está nesse título. E ela pode mudar a forma como você vê toda essa luta, toda essa batalha. Porque os escolhidos de Deus sofrem tanto com a luxúria. Por que nós sofremos tanto com esse problema? Porque o inimigo enxerga o que Deus colocou dentro de você. Antes mesmo de você perceber. Ele sabe que existe um chamado aí dentro do homem. Conhece o propósito que Deus tem para a sua vida e sabe do seu potencial. Mesmo antes de você descobrir tudo isso. E ele também sabe que se ele conseguir manter você preso na luxúria, vivendo com culpa, vivendo com vergonha, vivendo desanimado, fraco, existe um risco de você passar a vida inteira sem cumprir aquilo que Deus chamou você. É por isso que essa batalha é tão forte, porque existe uma missão com Deus dentro de você. E o inimigo, nas regiões espirituais, sabe disso antes mesmo de você entender. Toda vez que você cai na luxúria, além do pecado e da culpa, óbvio, acontecem outras coisas que o inimigo quer muito. É como se uma nuvem cobrisse a sua visão. E essa nuvem faz você enxergar menos as coisas de Deus. Ela faz você perder a clareza do seu propósito. Afasta você da oração, afasta você da palavra, afasta você da vontade de seguir o chamado que Deus tem para a sua vida. Você continua vivendo normalmente por fora com seus amigos, famílias, mas por dentro você sente que está longe de Deus. Como se alguma coisa estivesse errada. Isso não acontece por acaso, homem, faz parte da estratégia do inimigo. A verdadeira liberdade começa quando você para de pensar que apenas um homem tentando vencer um vício, tentando vencer um mau hábito. E ela começa quando você entende que Deus separou você para algo maior. Não porque você é o cara, porque você é o centro, não, mas porque Deus é misericordioso e colocou algo dentro de você. E que o inimigo faz de tudo para manter você sem perceber isso, dormindo. Quando você entende o que realmente está acontecendo e descobre quem você é diante de Deus, essa luta deixa de parecer apenas uma fraqueza e passa a ser uma batalha por aquilo que Deus preparou para a sua vida. E quem luta, entendendo o motivo da guerra, nunca luta do mesmo jeito. E é por isso que você tem que acordar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa promessa não foi feita apenas para os dias bons. Ela é principalmente para os dias em que a tentação volta, quando a culpa tenta convencer de que você não existe mais esperança, que você não é escolhido, e quando parece que tudo ficou pesando outra vez e você não vai conseguir. Você, escolhido de Deus, não está lutando sozinho, o Espírito Santo está dentro de você. Então persevere em Jesus Cristo.
Não desista do seu chamado e siga firme nessa caminhada em Jesus, homem. Inclusive, as tentações do mundo de hoje foram feitas para sugar a sua força de homem e esgotar a sua mente. O inimigo quer que você continue esse homem fraco e desanimado no seu dia a dia, sem vontade de conquistar, sem vontade de ir à frente, sem vontade de orar. E o mundo usa o Instagram, o TikTok, o Twitter e as redes sociais para te manter preso em coisas que roubam o seu tempo e destrói a sua identidade de escolhido de Deus. Então, se você é o escolhido de Deus e quer se fortalecer para vencer as tentações desse mundo, eu te convido a clicar no link da descrição do vídeo ou clicar no link abaixo, no comentário fixado, que você vai direto para o caminho. Lá eu vou te dar uma direção clara do que você tem que fazer, tá bom? Mas enfim, voltando aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, aproveita para deixar o botão de like, se inscreva no canal, porque isso mostra para mim que esse vídeo é bom e também faz com que você não perca nenhum vídeo, tá bom? E se você quiser seguir lá no Instagram, @alanbook, o Instagram tá aqui abaixo, só me seguir lá, porque talvez eu possa tirar uma dúvida com você ali pelo direct, tá bom? E não se esqueça, conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Que Deus te abençoe pelo nome de Jesus. Tamo junto, campeão!